Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, papais, a paz do Senhor, mamães. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, tá? Sejam todos bem-vindos a mais um Culto Kids, né? Hashtag fique em casa, tá? Só saiam se for necessário, se for importante mesmo, que não tenha como você ficar em casa, tá bom? Mas fique conosco aqui assistindo o Culto Kids. Dá tempo ainda de compartilhar com outras pessoas, convidar outras crianças para cultuarmos juntos aqui nesta tarde, tá bom? E sejam todos bem-vindos! Tá tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. O Senhor tem cuidado de nós, não é isso? Eu sou Thalita Carla, estou aqui com os meus filhos Davi, Tayla, Eloá. Eles que me ajudam sempre aqui, né? Sem eles não seria tão divertido, não seria tão bom o Culto Kids, não é isso? Sejam todos bem-vindos, nós somos do Ministério Pentecostal Rei da Glória, estamos aqui, né, representando Eunápolis, tá? Mas o nosso ministério nós temos em Catu, em Teixeira de Freitas, Itamaraju, nós temos também Conquista, temos, deixa eu lembrar mais, em Angra dos Reis, que também sempre nos acompanham, né? E aqui em Eunápolis nós temos congregações no Moisés Reis, no Piqui, no Dinabode e no Gusmão, tá bom? Sejam todos bem-vindos e que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, tá certo? Vamos agora fazer a oração. Quem vai iniciar a oração nesta tarde é a Eloá, tá? Vamos todos fechar os nossos olhinhos, elevar os nossos pensamentos ao Senhor e fazer a oração para que Deus possa estar abençoando este culto, abençoando grandemente a vida de vocês e falando conosco de forma maravilhosa, tá bom? Vamos lá? Fecha os olhinhos. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, por a nossa vida, pela saúde, por tudo que você tem feito. Muito obrigado pela saúde, pela família, pela proteção, por tudo, Senhor. Muito obrigado por tudo mesmo. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Abençoe este culto, que ele seja uma bênção na vida de todos que estão assistindo agora e todos que vão assistir depois. Em nome de Jesus, amém. Amém! Que o Senhor abençoe grandemente você que está nos assistindo, que o Senhor abençoe grandemente, né? Todas as crianças, né? A família de todos e que o Senhor tome a direção desse culto. É tudo muito simples, mas é feito tudo com muito carinho, com muito amor, né? E tudo para a honra e glória do Senhor, né? Agora a palavra com Davi. O Davi trouxe uma palavra para reflexão nessa tarde, né? Fica onde, Davi? Fica em... Não, esse é o que eu tava vendo. Eu pedi pra você marcar. Glória a Deus. Lembrei. Glória a Deus. Aleluia. Tivemos no culto passado, né, o sorteio de uma Bíblia, né? E aí quem ganhou foi Joelma. A gente vai estar pegando o endereço para entregar, tá, Joelma? Eu acredito que até amanhã essa Bíblia vai estar nas suas mãos, tá bom? Vamos lá? Ficar onde, Davi, a palavra? Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. É a palavra que Davi trouxe nesta tarde para nós. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Você pode ler mais alto, Davi, por favor? Vai ficar doendo as pernas. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. O que Deus quer falar conosco através dessa palavra, Davi? O que Quer você dizer entendeu? que a gente tem que amar uns aos outros, todo mundo. A gente tem que amar os coleguinhas, a família, o irmão, a irmã, o pai, a mãe e todos os amigos. Tem que E é amar só amigo? Não, tem que amar até as pessoas que não gostam da gente.
E quando um coleguinha faz alguma coisa que entristece, né? Que deixa triste, o que tem que acontecer? O que a palavra de Deus fala aqui? A gente tem que perdoar. Tem que perdoar. E é fácil perdoar? Depende, né? É só perguntar. É só a pessoa falar. Eu te perdoo, então é mais ou menos muito fácil. Não, porque tem que ser de coração, não adianta só falar. E às vezes quando a pessoa faz uma coisa que nos entristece muito, às vezes é difícil. Tá escondido você, mamãe. Pra perdoar não é tão fácil, né? A palavra de Deus fala aqui pra gente amar uns aos outros, né? Pois o amor perdoa muitos pecados. Então nós devemos amar uns aos outros. Muito boa essa palavra, Davi, que você trouxe para nós nessa tarde, né? Devemos perdoar. Não é fácil perdoar, não. Quando alguém, né, nos entristece, quando alguém faz alguma coisa conosco que a gente não gosta, a gente fica chateado, não é tão fácil perdoar. Mas quando a gente ama de verdade, que é o que a Bíblia fala pra gente aqui, a Bíblia tá dizendo pra amar de verdade. Quer dizer que a gente consegue perdoar. Então que possamos amar uns aos outros de verdade, todo o nosso coração e perdoar, né, as coisas que as pessoas têm nos feito no nosso dia a dia, tá bom? Vamos louvar a Deus nesta tarde, tá? Louve juntamente conosco, tá bom? Bem alto, tá? Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou pra afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, Pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. mas aquele dia, com uma pedrinha, Ele derrubou Golias. De ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. assim, ó, nem dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim. se levantou para afrontar O povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, Com a pedrinha, ele derrubou Golias. Caiu? Pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Glória a Deus. Você pode ser bem pequenininho, mas o nosso Deus, ele é bem grandão. E não importa qual é o problema, não importa qual a dificuldade, o Senhor ajuda a derrotar, né, esse gigante que apareceu por aí, tá bom? Vamos agora, tá? Louvar a Deus com a Tayla. Mas antes de louvar a Deus com a Tayla, né, Taylinha? Tem um recadinho. Um testemunho. A Tayla tem um testemunho para dar para vocês de algo que aconteceu na vida dela essa semana, tá? Prestem bastante atenção. Aí você fala bem alto, tá bom, Taylinha? Conta. Isso tem sobreviver. Fala alto, mamãe. Mamãe deixou eu ir pra casa da minha amiga Alicia. Aí quando eu voltei pra cá, eu não quis esperar ela, porque eu queria entrar
porque tinha um buraco que a porta ia pra lá e pra cá. Aí a porta tava indo devagar e depois ela foi bem rápido. Aí empurrou a minha mão pra lá e a minha mão ficou presa e doeu muito. Mas o bom foi que Deus me deu um livramento e não fez nenhuma marca. Glória a Deus! Foi quarta-feira, né? O Senhor deu um grande livramento a Tayla. Não sei se os irmãos conseguiram ouvir bem, mas eu vou dar uma resumida, né? Ela pediu pra ir na casa da vizinha aqui, brincar um pouquinho com a vizinha, com a Alicia, né? E aí eu falei pra ela esperar. E ela não me esperou, eu estava com a chave para abrir o portão, ela não me esperou, desobedeceu. Lembra? Desobediência traz consequência. Não pode desobedecer o papai e a mamãe. Quando fala que é pra esperar, é pra esperar. E ela não me esperou, pediu, ficou batendo no portão e aí o pai dela foi com o controle e abriu o portão. Só que os braços dela estavam no canto do portão e o portão prendeu os dois braços dela no canto do portão. Ela começou a gritar, né? E aí Léo ficou desesperado, eu saí correndo para tirar os braços dela, né? E foi Deus mesmo, né? Nós vimos assim o poder de Deus naquele momento, porque, irmãos, na hora que o portão fechou, os dois braços dela ficaram enganchados e ela podia ter quebrado os dois braços. Mas o Deus, né, que nós servimos, o Deus que a gente crê, que a gente confia, o Deus que faz milagres, que está ali na Bíblia, né? Aqueles milagres, a gente sempre vem falando, tantos milagres que tem ali na Bíblia, Ele também faz milagres hoje. E nós acreditamos nesse Deus. Esse foi o grande milagre que aconteceu na vida de Tayla quarta-feira. Os braços de Tayla não quebraram, os braços de Tayla não ficaram com nenhum arranhão. Eles ficaram bem no cantinho mesmo, irmãos. Então imagine aí o portão, a pressão do portão ali nos bracinhos dela. Então assim, nós vimos ali o cuidado do Senhor, né, com a Tayla. Não quebrou, não arranhou, não aconteceu nada. Então esse é o testemunho que ela trouxe nesta tarde, né, Tayla? E dizer que confie no Senhor, né? Acreditem em Deus, nos milagres que o Senhor tem e também obedeçam, né? Obedeçam ao papai, obedeçam à mamãe, obedeçam os líderes, né? Porque assim, os nossos pastores, nossa liderança, eles são guiados pelo Senhor, né? E o Senhor orienta. Então, que possamos obedecer ao Senhor. E nós somos muito gratos a Deus, não só por este milagre, esse cuidado que o Senhor, né, teve ali com a Tayla, mas por tudo que o Senhor tem nos feito cada dia que a gente passa, né? A gente tem que ser grato ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e a gente não merece, mas Ele está sempre cuidando da gente, né? E a Tayla vai louvar a Deus com um hino, né? E que vocês louvem também juntamente conosco e sejam abençoados nesta tarde. Tá bom, mãe? Glória a Deus, que Deus abençoe, Pai. Bora cantar uma música primeiro, Thalinha, rapidinho? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Amém. Louva a Deus, Thalinha, nessa tarde. Glória a Deus. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava
abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Eu acho que vocês sabem. Glória a Deus, aleluia! Quem mandou largar a rede, né? Que a gente não venha largar a rede, né? Que o Senhor, Ele venha abençoar grandemente a sua vida, tá bom? Sejam todos bem-vindos, como eu falei no início, tá? Pessoal aí de Angra dos Reis, Gesiel e Daniela com seus filhos, né? Irmão Rubens, Keren, Ana, a minha mãe, o pessoal de Catu, que Deus possa estar abençoando vocês, tá bom? De Teixeira, de Tamaraju, tá? Tem também as pessoas que nos acompanham lá da Suíça, que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao Culto Kids, tá? Agora é a hora da historinha. Nós vamos contar uma historinha hoje, tá? Ela é bem conhecida, né? É uma história muito conhecida, né? E tem a ver também, isso, tem a ver também com o que aconteceu, né? Com a Tara essa semana, tá bom? Fica em Mateus 8. Aqui. Eu já tinha feito isso. Mateus 8, 23 ao 27. Eu vou ler só 2 versículos, tá bom? E aí eu vou começar a historinha, tá? O tema é Jesus acalma tempestade. Esse é o tema da historinha de hoje, tá bom? Jesus acalma a tempestade. Fica em Mateus 8, do 23 até o 27. Eu vou ler os 2 versículos aqui, tá bom? Para contar a historinha, tá? Tá escondido. Vou ler o 23 e o 24. Fala assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Olha só que interessante. Alguém já teve medo de alguma coisa ou tem medo de alguma coisa? Mas o meu tá diferente. Vou ler um pedaço do meu. Jesus estava à beira do rio. É porque a sua historinha ela é bem resumida, tá bom, Thalinha? Olha só, o título da história de hoje é Jesus acalma a tempestade. Está em Mateus 8, 23 até o 27. Eu li os versículos 23 e li o versículo 24, tá bom? E para iniciar, olha só, eu quero perguntar para vocês aí de casa, né? Para vocês crianças, tá? E para as minhas crianças aqui. Vocês têm medo de alguma coisa? De medo de altura, medo de escuro, medo de cair, medo de acontecer alguma coisa? Cada um vai falar de cada vez, tá bom? Essas coisas assim, tipo escuro, eu não tenho Fala medo. mais alto. Essas coisas tipo escuro, eu não tenho medo. Mas eu tenho medo de bicho, tipo rato e aranha. De rato, de aranha? Você tem medo de quê, Davi? Eu tenho medo de escuro, de nadar, de se afogar, de altura, de outras coisas. São muitos medos, né, Davi? De ficar no meio do oceano,
de ser secado por tubarões. Nossa, Davi é muito medroso, tá vendo, irmãos? Davi é muito medroso. Orem por Davi, me ajudem em oração para Deus tirar esse medo de Davi. Qual é o seu medo, Thay? Eu só tenho um medo, que é medo de escuro. Eu também tenho medo de tirar 7. Todos nós temos medo, né? Não só a criança. Às vezes a gente pensa assim, só criança tem medo. Só criança tem medo de escuro. Criança que tem medo, né? De monstro, que assiste negócios de desenhos assim. Ou de historinhas que tem monstros e bichos. Tem criança que tem medo sim. Não é só criança que tem medo. Você sabia que adulto também tem medo? Sim. O que vocês acham que... chorando. Medo... Por quê? Porque a senhora... Na verdade foi porque a senhora se machucou, mas eu não sabia que a senhora chorava. Adulto também chora, adulto também sente medo, né? Adulto tem medo de alguma coisa dar errado, de faltar alguma coisa em casa. Adulto tem medo de acontecer alguma coisa com os filhos, do filho se machucar, né? Como aconteceu na quarta-feira. A minha vizinha falou que eu fiquei branca, eu fiquei com muito medo do braço de Tayla ter que quebrar ou acontecer qualquer coisa com Tayla. Então adulto também tem medo. Adulto tem medo também, só um minutinho lá, adulto tem medo também de mudanças, né? Às vezes vai acontecer alguma coisa na família, e aí um emprego, e aí adulto também tem medo. Fala, Eloá, depois você fala, depois de Eloá. É que nem naquele dia que a bicicleta bateu em mim, aí a senhora ficou com medo e aí a senhora começou a chorar. Fala, Davi. Mãe, o medo de adulto não é que nem o de criança. O de criança é tipo de escuro, de altura, mas o de adultos são tipo de... mas... Um parente, tipo, se machucou. Mas tem medo também. O que eu quero dizer é que não é só criança que tem medo. Peraí, adulto também tem medo. E olha só, essa história, ela é muito linda. Jesus estava no barco com os discípulos, né? Quem lembra o que é discípulos? Aprendizes. Aprendizes que aprendiam tudo que Jesus falava. Isso. Jesus estava com os discípulos no barco. Tava tudo tranquilo, tudo caminho, tá? Só que de repente aconteceu uma tempestade. Ventos fortes, muita chuva. Ventos fortes, muita chuva. E Jesus estava dormindo. Jesus estava descansando. E olha só, os discípulos começaram a se apavorar, ficaram desesperados. Agora o que a gente vai fazer? Com medo, né? Com muito, muito medo daquela tempestade. Eu também ia ficar com medo da tempestade. Eu ia ficar com muito medo, né? Jesus, se eu tivesse eu nem entraria no barco, porque se for uma água calminha, eu também não entraria. Só que olha só o que aconteceu. Jesus, ele estava descansando, né? Ele estava dormindo e a tempestade começou a acontecer e os discípulos começaram a se desesperar. O que iremos fazer agora? O que iremos fazer agora? E Jesus descansando. E aí Jesus acordou e perguntou aos discípulos: por que vocês estão desesperados? Por que vocês estão assim? Homens de pouca fé. Jesus falou que os discípulos tinham pouca fé. Por quê? Estava acontecendo aquela tempestade e os discípulos começaram a se desesperar sem saber o que fazer, né? E eles esqueceram que quem estava ali no barco juntamente com eles era Jesus. Olha só que privilégio! Ele estava com Jesus lá no barco. Mas aí Jesus perguntou para eles por que eles estavam desesperados. Não precisava esse desespero, não precisava. Que eles precisavam se acalmar, eles precisavam ter fé e confiar que o Deus Todo-Poderoso ia fazer algo acontecer ali. Ele falou para os discípulos que eles precisavam confiar. E aí, olha só que lindo que aconteceu. Jesus só falou assim: silêncio. Pediu para que a tempestade se acalmasse. E vocês acham que se acalmou? Sim! É porque na minha Bíblia alguém sabe pra mim e ela tava dizendo pra eu fazer. Foi ontem. Tava escrito o que era pra eu fazer. Que na minha Bíblia tem atividade. Eu tava naquele capítulo. Aí
Aí mamãe circula aí pra eu escrever. Aí eu escrevi que ele disse silêncio. Jesus pegou, né? E pediu para que a tempestade parar. Para que aquela tempestade cessasse naquele momento. E a tempestade foi embora. Acalmou. Tudo ficou no silêncio. E os discípulos ficaram assim, ó, surpresos, conhecendo Jesus. E eles ainda ficaram surpresos, né, irmãos? Ficaram surpresos assim. Mas quem é esse homem que até o mar lhe obedece, né? Quem é este homem que fala e a tempestade se acalma, a tempestade cessa? Este homem é Jesus. E Jesus, ele pode todas as coisas. Ele tem poder para fazer a tempestade acalmar, né? E aí, olha só que interessante, o que a gente aprende com essa história, né? Quem estava no barco com Jesus? Ou quem estava no barco com os discípulos? Jesus estava no barco com os discípulos. E os discípulos eram aprendizes de Jesus, né? E aí veio aquela tempestade e o Senhor acalmou a tempestade, né? A gente precisa ter fé. A gente precisa confiar em Deus. E muitas vezes na nossa vida é assim, né, irmãos? Às vezes vai acontecer alguma coisa, começa tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e aí acontece alguma coisa que a gente fica sem saber o que fazer. A gente fica desesperado e muitas vezes falta até fé, né? Muitas vezes a gente fica perguntando o que fazer, como a gente vai acalmar essa tempestade. Mas nós precisamos lembrar que Jesus, ele está no barco conosco. Independente do que venha acontecer, Jesus, ele está conosco. E nada, nenhuma tempestade vai ficar em tempo indeterminado. Porque o Senhor, ele fala, para, cessa, silêncio, acalma a tempestade se acalma. E aquilo vai embora, passou e a gente vai glorificar o nome do Senhor, né? Então que possamos, né, nesta tarde, que possamos nos nossos dias a dias não ter medo, tá, Davi? Não precisa ter medo do escuro, porque o Senhor está conosco. Não precisa ter medo. Eloy falou que tem medo de quê? De barata, De barata, de rato, de aranha. Não precisa ter medo, né? Eu ainda não falava das pessoas, que eu e Davi falamos dos sonhos um para o outro. Eu ainda não falava meu sonho para ele. Aí, um dia eu sonhei que mamãe estava chorando porque ela estava com muita dor de mim, porque eu estava muito doente. Aí ela chorou e não estava conseguindo dormir, só estava do meu lado. Amém. E um dia eu fiquei muito doente por muitos dias e eu nem estava conseguindo mais fazer meu dever de casa. Amém. Então que possamos, né, nessa tarde, em todos os dias da nossa vida, lembrar que Jesus está conosco, né, e que Ele acalma a tempestade, tá bom? Não tenha medo, crianças, não tenha medo de escuro, não tenha medo. Quando você sentir medo, sabe o que você vai fazer? Você vai fechar seus olhinhos e vai dizer bem assim, sai medo, em nome de Jesus. E o medo vai sair. Você precisa confiar que Jesus está com você, tá bom? Eu vou fazer uma oração por vocês agora e depois Eloá vai estar louvando a Deus com o hino, tá bom? Vocês vão fechar seus olhinhos, tá? E aí nós vamos... Antes eu tinha muito medo de escuro e eu ficava tendo muito pesadelo. Agora eu não tenho mais, nunca mais tive pesadelo. A gente precisa orar muito. Antes de dormir, a gente precisa orar e a gente precisa confiar no Senhor e pensar coisas boas, né? Pensar em muitas coisas boas. Eu vou fazer uma oração por você, tá? Vou fazer uma oração pelos meus filhos. O Davi falou de muitos medos que ele tem. Ele é muito medroso mesmo, tá? Que os irmãos me ajudem em oração, tá bom? Vamos orar e depois a Eloá vai louvar a Deus com o hino, tá certo? Senhor, nós te agradecemos por tudo que nos tem feito, pelo amor, pelos teus cuidados. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha visitar o coração de cada criança e que o Senhor venha tirar todo o medo delas. Tira os medos dos adultos também, Senhor, que possamos confiar em Ti grandemente e que o Senhor esteja acalmando as tempestades em todos os lugares, nos lares de todas as pessoas que estão nos assistindo.
Em nome de Jesus, amém. A Eloá vai louvar a Deus, tá? Com o hino, tá? E coloque nos comentários aí uma historinha que você gostaria que eu contasse, um louvor que vocês gostariam que a gente louvasse, tá bom? E a gente vai estar olhando depois, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. O meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Glória a Deus, aleluia. Não vamos temer, né? Não vamos temer nada, que o Senhor está conosco, tá? Que Deus esteja abençoando a vida grandemente de vocês, tá bom? Agora a gente vai fazer a oração final com o Davi, tá? Deus abençoe grandemente e que o Senhor continue falando mais ao coração de vocês, tá bom? Estejam se cuidando, tá certo? Cuidando das crianças, protegendo as crianças de vocês, tá? Não deixem de orar, não deixem de ler a palavra do Senhor, tá? Não deixem, façam cultos em casa, culto com a família de vocês, tá bom? Esse é um tempo de buscar mais ao Senhor, tá? Muita, muita saudade mesmo. Vamos fazer a oração? Vai, Davi. Papai do céu, Papai do céu. muito obrigado Muito obrigado por esse dia, por esse dia, por essa noite. por essa noite. Quer dizer, pela noite que vai passar. Pela noite que vai passar. Abençoe as pessoas que estão nos assistindo. Abençoe as pessoas que estão nos assistindo. Abençoe minha família. Abençoe minha família. Abençoe meu pai que está fora. Abençoe meu pai que está fora. Agradeço por tudo que eu tenho. Agradeço por tudo que tenho. Agradeço porque tenho uma cama. Agradeço porque tenho uma cama. Porque eu estou aqui fazendo essa live. Porque eu estou aqui fazendo essa live. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Beijo no coração. Que o Senhor abençoe grandemente. Tchau. Coração. Beijo. Tchau.